Código de Processo Civil, Lei nº 13.105 de 2015, parte geral. Livro 2 da Função Jurisdicional. Título 3 da Competência Interna. Capítulo 1 da Competência. Seção 2 da Modificação da Competência. Artigo 54. A competência relativa, territorial ao valor da causa, poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta seção para julgamento conjunto a fim de evitar decisões conflitantes. Garantir a economia processual e eficácia do processo. Deve ser alegada em preliminar de contestação, artigo 337, inciso 8, e parágrafo 5º, artigo 55. Reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, causa próxima ou remota. Basta a coincidência de um dos elementos da ação, devem ser julgadas pelo mesmo juiz e na mesma sentença, é matéria de ordem pública, é reconhecida de ofício pelo juiz. Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Súmula 235 do STJ. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no caput, a conexão, rol exemplificativo. Inciso 1. Execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Nesse caso, os processos não podem ser reunidos, pois no julgamento da execução não há mérito e não gera risco de decisão conflitante. Inciso 2. As execuções fundadas no mesmo título executivo. Parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles, conexão por prejudicialidade. Artigo 56. Dá-se a continência entre 2 ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, causa continente, abrange o das demais, causa contida. Artigo 57. Quando houver continência e a ação continente, pedido maior, tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, pedido menor, será proferida sentença sem resolução de mérito, pois há litispendência. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Continência. Artigo 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, juízo que recebeu a petição inicial da primeira ação distribuída, onde serão decididas simultaneamente. Artigo 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Artigo 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se sobre a totalidade do imóvel. Artigo 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. O acessório segue o principal. Artigo 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes, absoluta, não admite prorrogação nem derrogação por vontade das partes, interesse público e pronunciadas de ofício a qualquer tempo. Artigo 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações, relativa, interesse privado, iniciativa da parte. Princípio dispositivo. Parágrafo 1º. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. A competência relativa pode ser objeto de convenção das partes por cláusula contratual. Se for competência absoluta, a cláusula é reputada não escrita e não produz efeito processual. Parágrafo 2º. Foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Parágrafo 4º. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Se ele alega, a cláusula será nula e prevalece a regra do domicílio do réu. Seção 3. Da incompetência. Artigo 64.
A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação, deve ser dada a oportunidade ao autor para manifestar-se a respeito da alegação de incompetência. Artigo 340. Na relativa à legitimidade é só do réu, se não ocorre preclusão e o juiz se torna competente. Parágrafo 1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício, ato decisório praticado por juiz absolutamente incompetente e inválido, impugnável por ação rescisória. Artigo 966. Inciso 2. Parágrafo 2º. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Parágrafo 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida. Se for o caso, pelo juízo competente a decisão pode permanecer, exceto se a incompetência interferir no conteúdo decisório. Artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa, com validação da competência, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, preclusão. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar, como fiscal da lei, se for parte deverá alegar na contestação. Artigo 66. Há conflito de competência quando na mesma causa não existe conflito entre juízo estatal e arbitral. Inciso 1. Dois ou mais juízes se declaram competentes. Positivo, pode ser a prática de atos ou mesmo implicitamente que indicam que se deram por competentes. Inciso 2. Dois ou mais juízes se consideram incompetentes. Negativo, atribuindo um ao outro a competência, quando o juiz se declara suspeito impedido e remete os autos ao substituto, não há conflito de competência. Inciso 3. Entre dois ou mais juízes surge controvérsia, positiva ou negativa, acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Artigo 951. Capítulo 2. Da Cooperação Nacional. Artigo 67. Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, por meio de seus magistrados e servidores. Artigo 68. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato processual. Artigo 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como: inciso 1. Auxílio direto. Artigo 28. Inciso 2. Reunião ou apensamento de processos. Inciso 3. Prestação de informações. Inciso 4. Atos concertados que poderá desburocratizar determinadas questões, entre os juízes cooperantes. Parágrafo 1º. As cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código. Parágrafo 2º. Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para: inciso 1. A prática de citação, intimação ou notificação de ato. Inciso 2. A obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos. Inciso 3. A efetivação de tutela provisória. Inciso 4. A efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas. Inciso 5. A facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial. Inciso 6. A centralização de processos repetitivos. Inciso 7. A execução de decisão jurisdicional. Parágrafo 3º. O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário. Colaboração entre órgãos do Poder Judiciário. Obrigado por assistir. Curta e se inscreva no canal.